10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando o nosso programa. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube. Pontualmente, 21 horas. O nosso canal é Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O dia hoje, 7 de abril de 2023, onde caiu essa sexta-feira santa. Dia muito lindo, agradável a temperatura, embora que prometesse alguma chuva, a chuva não veio. Dia bom, pelo menos para quem quer aproveitar. A agricultura, a estiagem, continua terrível no nosso Rio Grande. Tive um almoço, eu, meu filho, meu neto, lá no bairro Guaviras, em Canoas. Aquele peixe patrocinado pelos meus compadres, a Janete e o Paulo Renato. Então, meu dia foi excepcional hoje. Eu espero que o de vocês também tenha sido. Aguardemos amanhã, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. É por isso que eu estou contente, alegre, não deixei de fazer o nosso programa, é o nosso programa, porque eu gostaria de estar conversando com vocês, e é por isso que eu espero que mesmo que vocês estejam no seu lazer, estejam viajando, o nosso programa está na palma da sua mão no celular. Por isso que eu quero que mesmo aonde vocês estejam, que digam alguma coisa da felicidade que tem em estar com familiares, também pela angústia de não poder estar com os familiares. Tudo isso é para que nós falemos uns com os outros, porque a finalidade do nosso programa do Pauta Livre é uma conversa entre amigos, e nós desejamos que vocês tenham muita emoção, vontade de viver, energia, saúde, que é mais importante, esta é impagável, e é isso que eu desejo a todos vocês. Por isso que é com alegria que eu estou com esse fundo lindo aqui, é o estúdio do Preâmbulo. Depois, lá na nossa conversa, estaremos conversando no estúdio 1, todos inéditos. E a nossa sinopse, aquela agradabilíssima, esta será no estúdio 2. E é por isso que eu digo que teremos muitas notícias, muitas informações, que também é um objetivo do programa, mas não o objetivo principal. O principal, conversa com vocês. E é por isso que vocês devem curtir, compartilhar, divulgar o link aos amigos, divulgar o link aos inimigos, sejam eles quem for. Independente de sexo, ideologia política, time do coração, aqui somos todos tratados com respeito, embora tenhamos muitas vezes opiniões adversas, mas isso não faz com que nós ofendemos uns aos outros. Criticamos em alguma situação, mas a nossa vida é feita de críticas também para que nós aprimoremos o nosso conhecimento. E é por isso que eles dizem que aquelas pessoas mais velhas têm mais conhecimento. Não, têm mais vivência, já viveram em muitos casos mais situações do que as pessoas mais jovens, mas isso não nos faz melhor que os outros, nem mais inteligentes. Mas assim é que eu desejo a todos vocês. Dentre as nossas notícias, o governador Eduardo Leite, ele diz que o desafio em relação ao IP Saúde deve ser contornado, ainda mais que está anunciado uma paralisação dos médicos credenciados pelo IP Saúde. Prejuízo de quem? Prejuízo de nós, funcionários públicos, que dependemos de muito dessas consultas. Já estão programadas essas paralisações, diz que é diante da crise que está havendo entre os pagamentos, os números pagos pelo IP Saúde aos médicos credenciados. Os prejudicados são aqueles funcionários públicos estaduais que pagam ao todo, pontualmente, sempre, porque é desconto em folha. Também o governo exclui os Correios e outras 6 estatais das privatizações. Mas não esqueçam que, num período, a empresa dos Correios já foi a empresa de mais credibilidade
no Brasil, mas depois decaiu e estava indo à falência. Mas o governo anterior enxugou as dívidas e começou a dar um superávit. E agora o governo Lula diz que ele está excluído da possibilidade de privatizações. Também uma homenagem, teve balões em formato com nomes das vítimas ainda daquelas crianças do ataque em Blumenau, lá naquela creche. Claro que o assunto é lamentável, mas agora, solução, então, o homem está preso, vai se fazer o quê? Só temos que nos lamentar. Mas já houveram repiques aí e pessoas dizendo que escolas estavam ameaçadas de ataque. É uma questão do momento. E tem pessoas que se usam neste momento para causar um temor maior do que o real. A nossa vida tem que continuar, claro que precauções estão sendo tomadas, as autoridades se alertam também por causa dos problemas havidos e as soluções futuras são esperadas. Então, as prefeituras já estão tomando providência, dizendo aumentarem a segurança nas escolas, colocar guardas. Colocar guardas também às vezes não é a solução. Só na imprensa oficial hoje eu vi dois casos de críticas à segurança. Como é que a polícia ou os guardas de segurança, seja qual for a área, municipal, estadual ou federal, se a crítica da sociedade é imensa. Por exemplo, hoje eu vi um noticiário de um motoqueiro que assaltava pessoas, foi preso pela guarda municipal e ao tentar, ele estava armado, ao tentar segurá-lo e algemá-lo, ele foi baleado, talvez com a própria arma ou mesmo com a arma de dois guardas que o prenderam, mas já tinha uma pessoa filmando. E o que vai se fazer? Eu nunca vi ninguém filmando um traficante, aquilo que eles fazem horrores, que massacram famílias, estupram famílias inteiras, mulheres, filhos, netos. Ninguém filma nada. Por quê? Porque a punição é a morte. Agora, denunciar ou filmar ou criticar o serviço policial é fácil. Se for infundada aquela acusação, dá em nada. Como é que os homens envolvidos na área da segurança, seja ela qualquer o segmento que for, como é que vão atuar em nome da sociedade se essa sociedade o discrimina? Só diz, tipo aquele grupo, o fim da polícia militar, mas na hora dos desesperos eles chamam a quem? A polícia militar em primeiro lugar, que é ostensiva, a polícia no todo, e são as pessoas medrosas normalmente que só apedrejam a segurança. Um outro caso também que eu assisti no noticiário de hoje, há uma mulher num posto de saúde que agrediu uma funcionária, chamaram os homens da segurança, filmaram todo o aparato, dizendo que os agentes usaram a violência, derrubaram a mulher e a algemaram e a levaram para a delegacia. Como é que eles querem uma providência nesse caso? Isso tudo são críticas e eu falo de cátedra porque toda a minha vida militei na área de segurança e eu vejo ou senti na pele o quanto a maioria da sociedade, talvez não seja o caso de vocês que até estão assistindo ao nosso programa, mas a ingratidão da sociedade é incontestável. É muito triste do homem que faz a segurança, que presta um bom serviço, é a sua intenção, mas ele é execrado por essa mesma sociedade que é em seu nome que ele age e é em seu nome que ela defende. Até me expandiu muito nessa área, mas é que me toca quando eu vejo a imprensa marrom falando desse jeito. Às vezes assim, jovem foi baleado pela polícia, mas não diz que aquele jovem tinha roubado, tinha matado, tinha estuprado, fazem como se ele fosse um inocente. Mas vamos continuar o nosso programa, estamos só no preâmbulo
Deixamos para depois críticas, comentários, e para que vocês também tenham possibilidade de me contestar, mesmo nesse dia santo, que no meu tempo, lá no meu tempo, que eu não quero que volte mais, não se podia dizer nome, não se podia fazer arte, não podia escutar rádio, música alta, falar alto. Mas os tempos mudaram e nós temos que mudar juntos, temos que nos aperfeiçoar aos novos tempos, mesmo que não concordemos com eles em muitos casos. Mas temos filhos a criar, temos netos, temos bisnetos, e nós temos que ser ainda o esteio e dar aquele caminho. Se eles não o seguem, nós só temos que lamentar e ficarmos tristes, mas tentamos isso. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, sol entre nuvens nesse sábado e sem chuva. Tudo promete para um ótimo final de gauchão que acontecerá, que será entre o Grêmio Porto Alegrense e o Caxias. Eu vou confessar para vocês, embora eu dissesse que era colorado, também sou caxiense. Isso aí eu ainda não havia dito, mas chegou a hora. Vou ter que manifestar. Amanhã sou Caxias, desde pequenininho. Mas é isso aí. E vocês, gremistas, contestem. Eu estou aproveitando a oportunidade que estão me dando. Eu aproveito. Também o Renato Gaúcho, treinador muito esperto, é uma raposa. Ele descarta o favoritismo do Grêmio contra o Caxias. O Grêmio, a folha de pagamento imensamente maior, jogando em casa pelo retrospecto, realmente é o favorito. E ele que está na obrigação. Tudo que o Caxias fizer contrário a isso, ou seja, ser campeão, vencer, o Caxias será uma equipe herói, porque diante das diferenças entre os valores, os homens, o plantel do Grêmio com o Caxias é incomparável. Também muito bom para a nossa economia que os supermercados já venderam 80% dos estoques de ovos de chocolate. Isso aí será a primeira Páscoa pós 2 anos de pandemia. Isso aí é muito bom mesmo. O Lira diz que o Congresso não vai permitir retrocessos em decretos de Lula sobre o saneamento, porque já o Partido Novo entrou o Supremo dizendo que esse decreto do presidente Lula do saneamento, ele contraria direitos constitucionais. Já está um dos poucos projetos que o presidente Lula está mostrando, já está sendo contestado. Isso que os 100 dias de governo serão na semana que vem, onde os ministros vão mostrar a que vieram ou o que fizeram até agora. Então, vamos ver o que vem pela frente. Também o decreto do presidente Lula, formalizado, ele foi ontem, ele retornou do Brasil a Unasul, que é uma união que lá no nossa sinopse nós diremos o que é a Unasul, que agora vocês, alguns ainda não sabem. Mas ele já havia sido esvaziado, já havia tido 12 países aqui da região sul do mundo, da América, mas porque muitos governos de esquerda haviam saído do governo e agora estão retornando à esquerda. Então vocês já sabem que essa Unasul tem tendências esquerdistas. E quando o Brasil voltou, e juntamente voltou quem? É um dos antros da esquerda aqui na nossa América Latina. A Argentina, que está com aquela crise galopante, também retornou à Unasul. Não sei se é uma boa política ao Brasil. Aqui também nós teremos um jornalista lá dos Estados Unidos, que foi detido na Rússia. Ele é acusado formalmente de espionagem. Também, além de hoje ser Sexta-feira Santa, hoje é o dia do jornalista. Até as pessoas me cumprimentaram, mas eu não posso usurpar da profissão. Nós temos uma emissora web. Eu sou um âncora de uma emissora web. Longe de ser jornalista, longe de ser repórter, eu sou o âncora desse programa, porque a diretoria da Rádio e TV Impacto Web me concedeu essa possibilidade. Quem é a diretoria? Sou eu. O técnico sou eu, o redator sou eu.
É brincadeirinha, mas hoje é o dia do jornalista. Parabéns aos jornalistas, realmente. Hoje é o seu dia. Parabéns. A Rússia também retirou o embargo à importação de carne bovina brasileira. Ela estava interrompida porque havia constatado um surto da vaca louca lá no Pará. Mas se preparem, isto é bom para as divisas, para a economia do país. Agora, nós, consumidores da carne, o aumento do preço, que já está nas alturas, vai aumentar ainda mais. É muito bom para a nossa economia, mas nós, consumidores, vamos perder porque vai aumentar o preço do mercado interno. Eu me movimento tanto que até meus óculos tenho mexendo, aí o pessoal diz assim, já me critica que eu faço muita gesticulação ao estar falando e agora segurando os óculos. Mas é tudo pela ênfase, pela vontade de estar falando e só no preâmbulo. Imaginem depois, dentro do nosso programa. Basta dizer que agora eu estou comentando, tecendo comentários no preâmbulo. Não, deixa para lá. Vamos dar por cima as notícias que nós teremos. Uruguaiana mantém, aqui no nosso Rio Grande, a tradicional colheita da macela, apesar da estiagem. Os atletas ucranianos se rebelam contra uma possível participação dos Jogos de Paris em 2024, porque eles já disseram que estão pleiteando para o retorno de atletas russos que viriam como independentes e não em nome da Rússia, mas já os atletas ucranianos, por causa da guerra que está acontecendo, eles não concordam com isso. Hoje nós tivemos também em Porto Alegre aquela tradicional romaria lá no Morro da Cruz. Esse é um evento de todos os anos em que existe a encenação da crucificação de Cristo. Em Porto Alegre também a Feira do Peixe registrou um aumento de vendas ao público. O Partido Novo protocolou uma ação no Supremo contra o decreto de saneamento do Lula. Também a saída de dinheiro da poupança já supera 50 bilhões de reais no ano e bate todos os recordes. Isso tudo daquela instabilidade do mercado e pela possibilidade de um confisco da poupança que foi cogitado, que nós já tivemos experiência lá no governo Collor. Então agora com essa instabilidade o pessoal tirou o que deu 50 bilhões da poupança. Também na economia ou na venda de carros, o carro popular pode ajudar a destravar o mercado automobilístico no Brasil. Mas o pessoal quer cada vez mais avanço da tecnologia. Então o carro que é popular, simples, comum, já não é interessante, embora que o preço seja menor. Mas eles acham que seria a solução do mercado e da crise automobilística. Basta dizer que as empresas estão fechando ou dando férias coletivas diante da pouca venda. Mas agora vamos ver se a solução está aí. Multas do desmatamento lá na Amazônia aumentaram em 219% no primeiro trimestre. Isso aí. Então são notícias que nós teremos durante o nosso programa. Também aquele fenômeno, El Niño, pode chegar no nosso Rio Grande do Sul já no final deste trimestre. Também aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura conduz uma pesquisa inédita sobre a saúde de abelhas aqui no nosso estado. Vinícolas agrícolas retornam à Agência Brasileira de Promoções e Exportações. O desgaste, a retirada delas dessa empresa, deu-se aquela acusação das vinícolas da nossa serra, que em número nós daremos durante a nossa sinopse. Eles foram acusados de os homens análogo à escravidão na colheita da uva. Mas eles provaram por A mais B que não tinham qualquer culpa, que isso aí seria a empresa terceirizada por eles. A polícia
Federal fez um inquérito pormenorizado e realmente isentou todas as responsabilidades dessas vinícolas. Agora, quanto a ressarcimento por perdas e danos, é uma outra história e eu acho que deve acontecer, porque as vinícolas, as brasileiras, que a concorrência com os importados foi muito desleal. O nosso vinho das nossas vinícolas tem muita qualidade e isso causava um mal-estar à importação de vinho. Então tinha algo de cunho político nesse fundo. Também Porto Alegre, da crise das crianças na creche, eles disponibilizaram um sistema de pânico nas escolas municipais e conveniadas. Mas diante desse longo preâmbulo, vamos lá ao Estúdio 1, ao Estúdio 2. Interagir com nossos amigos do programa é o Pauta Livre e é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Tá aí ele. Aqui estou eu, pessoal. Olha aqui com o Cristo, a minha retaguarda. É a Semana Santa e nós não deixamos de estar aqui conosco, com vocês. Assim é o legal do programa. O pessoal até perguntou, me questionou nas redes sociais, aqueles que eu tinha contato, dizendo assim, teremos o Pauta Livre? Eu anuncio amplamente. Com certeza. Então os manequinhos hoje estão conosco aqui da Cachoeirinha, na íntegra do programa nessa sexta-feira santa. E eu fico contente que o nosso quórum normalmente na sexta-feira não é muito grande. Mas a quantidade e a qualidade não precisa ser grande, porque a qualidade já existe com certeza. E eu estou esperando também alguns gremistas, tipo o Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, o Laurino no Spit, mas hoje é compreensível, até eu já havia falado para o nosso amigo Zé Sanguiné, hoje o quórum está fraco, mas já era esperado, até porque o pessoal tem outras atividades se preparando, alguns já estão no litoral ou na serra, a gente fala em litoral, mas tem a serra também, muitos já deslocaram, mas o nosso programa está na palma da mão, está no celular. Mas ficamos contentes, não tem por que ter obrigação ou compromisso de assistir o nosso programa. Nós ficamos contentes porque o nosso programa fica inserido ali no canal do YouTube. Agora tomamos uma providência que ela não existia, de que o YouTube estava nos prejudicando, deixava fora
do nosso canal, do Pepe Severo, o Luiz Pedro Neves Severo, e independente as nossas lives. Então agora nós nos comprometemos a gravar o programa. Depois de um tempo de 1h30, 2 horas, nós inserimos direto no nosso canal novamente. Então quem olha o canal vai ter conhecimento. Mas também hoje é o dia do jornalista. 20 graus a temperatura aqui. Durante o dia nós tivemos uma temperatura bem agradável, é outono, né? E agora um friozinho à noite. Não é dizer que é um frio, não, nem se compara com época de frio. Mas nós estamos aqui. Hoje é o dia do jornalista. Dia do jornalista, o jornalista real. O pessoal até me cumprimentou, disse que jornalista não temos nada. Nós estamos aqui nessa emissora, embora que tenha toda essa aparência profissional, os estúdios cada vez lindos, alusivos à data, tá aí o Cristo, a minha retaguarda, o outro também tem alguma imagem de Cristo, mas isso nós fazemos graças a vocês. É a qualidade do nosso programa, a qualidade do estúdio, a qualidade do microfone. Agora, a qualidade da nossa equipe, do nosso pessoal que participa, essa é incontestável. Também a saída lá daquele do Flamengo, um grande time, o Urubu, a torcida quer que saiam imediatamente, que não tem condições de vestir mais a camisa do Flamengo. Os jogadores que ele se refere são 3, que estão bem descontentes. O Everton Ribeiro, que todos nós sabemos que é um senhor jogador de futebol, o Pablo e o Marinho. Todos bons jogadores, mas a torcida não os quer novamente. Como o jogador Ednilson, ex-Inter, está numa situação muito ruim lá no Atlético Mineiro. Eles foram derrotados pelo Libertad do Paraguai no dia de ontem, na noite de ontem, jogando futebol, e estão sendo muito criticados. Estão muito criticados, entre eles o Vargas também, ex-jogador estrangeiro e ex-jogador do Grêmio. Esses dois estão de mal com a torcida, lá no Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Vanequim disse, se é dia do jornalista, é seu Severo trazendo informações. Mas é uma profissão que tem que ter muita qualidade, tem que ter muita formação, e nós não o temos. Nós temos essa intimidade de conversar com os amigos, ficamos contentes. Quanto ao noticiário, nós fazemos uma coleta seletiva no nosso entendimento de que deve interessar a nós, pessoas comuns, que interferem na nossa economia, no nosso cotidiano. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não estou ligado em política, mas não sabem eles, aquelas pessoas que não são bem esclarecidas. E ela diz assim, eu não gosto de política, mas a política interfere em tudo na nossa vida, no preço, no nosso viver, no nosso dia a dia, até na nossa condição social. Nós temos mais posses, menos posses, temos algum conceito, e as pessoas pensam desta forma. Mas vocês, que são o público do Pauta Livre, além de ter conhecimento em muitas situações, temos culturas, isso nos enriquece cada vez mais, e nós ficamos contentes. Seja o dia que for, como eu digo sempre, a gente reivindica até o dia do homem, porque tem o dia da mulher, e agora eles já estão pensando até em... O governo federal já formou um grupo para tratar também do LGBTQIA+. Isso aí quer dizer o quê? Mais cotas que serão divididas para pessoas, e nós já estamos cansados de cotas. Aquelas pessoas que não têm uma etnia, não têm uma raça a ser seguida, ou uma maneira de se portar, que era o caso do LGBT, estamos fadados a concorrermos, mesmo com muita competência, muito estudo e tudo, há poucas vagas, porque todas têm vagas, cotas, e nós, as pessoas normais, que eu digo, não que esteja discriminando, mas aquelas que não têm nenhuma credencial para colocar nisso aí e serem privilegiados por cotas. Mas com tudo isso, vamos dar continuidade. Por exemplo, o presidente Lira, o Lira, ele já confirmou que não vai à China com a comitiva do presidente Lula, que ele dizia que ia conciliar entre o presidente da Câmara de Deputados e
e o Senado Federal, que é o Lira, que já disse que não vai, e o Pacheco. Mas o Pacheco, presidente do Senado, já confirmou que vai junto à comitiva do Lula. O que seria articulado, não sabemos, mas então já não vão, já tem uma diversidade, os presidentes da Câmara, e o Lula dizia que ia conciliar, mas a oportunidade não será nessa viagem à China. Hoje em São Paulo também, que é muito preocupante para a nossa sociedade, para a estabilidade da nação toda, uma convulsão social, lá em São Paulo, arrastões de usuários da Cracolândia, usuários de drogas ilícitas. Eles invadiram e saquearam uma farmácia e um mercado dali da região. Eles roubaram, diz assim, eles roubaram, isso é roubo. Eles roubaram nesses mercados e farmácias medicamentos, chocolates e dinheiro. Funcionários ali disseram que a região está insuportável, lá na região da Cracolândia. E essa invasão, essa depredação desses lugares que foram invadidos, aconteceu logo após ter acontecido uma operação policial. Aquele ditador, que eles dizem que não é ditador, mas o presidente Lula diz que não é ditador, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, ele cancelou 3.000 procissões que aconteceriam na Semana da Pátria. Isso não é ditadura, são atitudes de um presidente, segundo a concepção de alguns, né? Lá na Bélgica, também no aeroporto, um lote de coelhinhos de Páscoa, coelhinhos inofensivos, foram apreendidos porque eles foram feitos com êxtase, aquela droga mortal. Os evangélicos, segundo o Datafolha, os evangélicos continuam criticando atos do governo Lula. E segundo eles disseram, é aquela questão de apoiar o presidente Bolsonaro. Quem disse isso? A Datafolha. O Datafolha está ali no noticiário. Agora sim, finalmente vamos lá ao Estúdio 1. O pessoal já está preocupado, 21 horas e 35 minutos, quase é o término do nosso programa, que quase é o término, estamos um pouquinho além da metade. Mas o nosso preâmbulo já deixou o nosso pessoal muito esclarecido. Mas nós temos que conversar, temos que responder. Porque hoje é o número 1, o co-irmão de divulgação expresso da Várzea, aquele expert na área do esporte, Alexandre Marques. E ele diz assim: boa noite, Severo. Hoje é o dia do jornalista e sexta-feira santa. Nós esperamos um ótimo domingo de Páscoa a todos nós. E amanhã, sábado de aleluia. A minha amiga também Zona Norte, o Alexandre, Zona Norte de Porto Alegre, também Zona Norte, só que outra região. A Janei Silva, a esposa do nosso amigo Henrique da Silva e Silva, nos deu um boa noite severo e disse que hoje a confraternização foi com a sua família, na sua residência, comeram aquele peixe esperto. Também o meu amigo o Chadeco, que é o João Carlos Chadec, mais conhecido no meio futebolístico, que de onde ele pratica, né? Ele é conhecido como nosso amigo Chadeco. E ele diz assim, ó: depois de um peixinho e um vinho amigo, tô aqui. Amanhã, folga no futebol. Algumas pessoas tentaram fazer um futebol no dia de amanhã, mas se tornou quase impossível, porque é em meio a um feriadão. Realmente, até o Martinica, lá de Viamão, ia tentar fazer uma confraternização, a categoria 50 contra a categoria 60 e 65, mas eles viram que não havia essa possibilidade. Foi cancelado. Isso aí nós sempre estamos editando ali na nossa página do Facebook, dos Coroas de Canoas, da qual nós somos um dos administradores, e fazemos em áreas, somos sempre avisados antecipadamente. Fomos avisados na divulgação e fomos avisados na suspensão. Quem é o nosso emissário lá que nos dá toda a informação é o nosso amigo Davis, a quem nós agradecemos. O Zé Sanguiné, esse sim, aquele homem que está sempre viajando a serviço, embora que já esteja aposentado, mas continua sendo requisitado graças à sua capacidade profissional que o tempo não apaga. E enquanto ele tem vitalidade, possibilidade de trabalhar e sendo requisitado, está sempre trabalhando. Mas esse período, sim, agora, ele está na mordomia do seu lar. E ele diz assim: boa noite, estou cozinhando hoje à noite
dando uma trégua para Dona Bete. É isso aí, ô Sanguiné, tem que dar um alívio, a Dona Bete também não vai ficar. Mas ele já deu o cardápio, que nos deixou com água na boca. Hoje é arroz, feijão miúdo, queijo e camarão. Tudo junto, baião de 2 com 4 ingredientes. Nos deu água na boca, Zé Sanguiné, e eu acredito que ele está enaltecendo o seu trabalho, enaltecendo a sua parceria com a Dona Bete, mas está nos deixando lisonjeados com esse engrandecimento aí, que nos deixou com água na boca. E a hora, embora já seria a hora de alguns jantarem, tem pessoas que dormem e acordam com as galinhas, tipo o nosso amigo o Betão lá de Marisul, essa hora já está dormindo. Então, mas alguns ainda nem jantaram. E hoje é dia de, até se for o caso, ele com a sua esposa, com a sua parceria, lá num jantar fora, ou se não no seu lar, que é o caso dele com a Dona Bete, tudo é bom. O Alexandre Marques também complementa o que ele havia falado antes, assim: amanhã é dia de decisão no Gauchão Raiz. Quem era campeão novamente, o Grêmio, ou, depois de 23 anos, o Caxias. Saberemos isso a partir das 16h30. Acontecerá na Arena e terá transmissão direta em canal aberto. Não precisa ter uma TV em assinatura. Vamos ver, eu estou torcendo para o Caxias, mas não tem contestação. Aqui os nossos gremistas doentes é só que apareceu agora, declarados. A Janei, até o seu esposo, o Henrique, não se manifestou, que também é gremista, mas então nós temos aí o Zé Sanguiné, colorado, o Alexandre Marques, colorado, o Luiz Henrique Equipraga, lá de Niterói, também não se manifestou conosco, embora que seja colorado. O Zé Sanguiné também sim. Curti e acionei o sininho, dando um like de positivo. Claro que o sininho é para ser alertado, ajuda muito quando temos qualquer edição no nosso canal do YouTube. Agora sim, aquele palmeirense que também tem decisão nesse final de semana, a situação está ruim. É o João Batista Romeiro, aquele católico ferrenho, falando lá de Arujá, São Paulo, e ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo. Um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Um ótimo fim de noite dessa sexta-feira santa e um domingo de Páscoa abençoado para todos os amigos. Sou eu que estou falando aqui de Arujá, São Paulo, e palmeirense, hein? A situação não está nada boa, já sofreu uma derrota no primeiro jogo da final, e esse final de semana se decide o Paulistão. Está preocupado, com certeza, o João Batista, porque ele é porco, é Palmeiras roxo, ou verde, se for o caso, né? Os manequinhos, nossos amigos, que normalmente eles entram quase no meio do programa, mas hoje não. Hoje eu fico contente que eles disseram que estão curtindo na íntegra nessa sexta-feira santa ao programa Pauta Livre. E até referenciam que nós deveríamos ser homenageados. Nós, que eu digo, é a expressão do português, que nós não fazemos nada sozinho, e se não tem um outro fazendo conosco é que nós imitamos. Nada se cria, tudo se copia. Tem uma expressão e é o que eu faço. Então, por isso que a nossa expressão sempre é o nós. Muito pouca coisa vem da nossa mente. Nós sempre copiamos. Copiamos, claro, que as coisas boas, não, porque nós somos feitos de defeitos e qualidades. O nosso engrandecimento como pessoa, como ser humano, sempre é vendo os defeitos, tentando corrigir e colocarmos a nossa moda como qualidade. E é o que nós fazemos. Nós coletamos informações, não estamos longe de ser considerados e nem poderíamos usurpar de sermos jornalistas, mas os reais jornalistas, hoje é o seu dia, cumprimentos a eles. Os manequinhos também assim, o Caxias vai jogar de igual com o Grêmio, claro que ele é colorado, o manequinho é colorado com certeza. E ele diz assim, sobre o Lula e o Putin, qual é o assunto? Teremos aqui que o Lula, falando sobre o Putin, que ia conciliar, mas parece que a opinião dele é que o Putin não teria direito a encampar as terras ucranianas, que ele já pensou que foram invadidas agora.
mas ele já pensou em outra situação. Ele disse o inverso, que a Ucrânia deveria ceder à Rússia essas regiões que foram assumidas ou invadidas pela Rússia. Parece que ele está mudando a filosofia, mas também o Zelensky já disse que não cede um centímetro do território ucraniano à Rússia. Aí já está. Então já está vendo. Então Lula havia dito em outra oportunidade, está mudando a sua concepção. O Zé Sanguinetti diz assim: aqui eu sou colorado. Dona Beth e os filhos são todos gremistas. Na minha casa também, a minha esposa era gremista. Mas nós, é isso aí, o coração é desse jeito, nós temos que nos tratar com respeito, respeitar os outros, e a corneta é necessária, e ela tem que haver. Que coisa ruim se a gente já tem um título e não pode cornetear os outros, não pode gozar, brincar, claro que no bom sentido, com respeito, mas é necessário. E nós, agora, por exemplo, nós colorados, que estamos aleijados do título, temos que aceitar também, se o Grêmio for campeão, e vai comemorar ser campeoníssimo do campeonato gaúcho. E o Colorado se manifesta dizendo: nós estamos na Libertadores. Tem que sempre jogar o contraveneno em cima de uma derrota. Também o Alcides Almeida Correia, aquele que nós indicamos como Almeida Contabilidade, nosso amigo ali da zona leste de Porto Alegre, e ele diz assim: boa noite, amigos, assistindo a programação da Semana Santa, e vou enviar uma passagem filosófica atual para enriquecer o nosso encontro online. Já deveria ter mandado hoje, até se fosse na área do catolicismo ou na crença do catolicismo da Páscoa, já deveria ter mandado. Ficaremos aguardando com certeza. É isso aí, sempre será bem-vindo. O nosso programa, nós sempre dizemos, além de ter informações, também é cultura. E sempre que manda, e nós somos um copiolino, né? E dizendo quem é o autor dessa filosofia que nos ajuda muito, enriquece muito o nosso vocabulário, o nosso conhecer, e nós estamos sempre abertos a novos conhecimentos. Tenhamos a idade que tivermos, enquanto estamos respirando, enquanto houver vida, nós estaremos dispostos a aprender, a receber cada vez mais conhecimentos. E eu digo sempre, aquelas pessoas que têm conhecimento e que não expandem, ficam para si, elas são ignoradas, visto como pessoas que não têm um conhecimento, porque ele é para ser difundido. E é assim que tem que ser. Se você sabe alguma coisa que seja interessante ao nosso convívio, a ser social como nós somos, o bem viver, devemos expandir o que na área que nós militamos, qualquer coisa. Sempre peço também que vocês nos mandem um vídeo para enriquecer ainda mais o nosso programa. Ao invés de estar interagindo, vocês se mostrem a fisionomia de vocês, a aparência, e aí fica bom, um videozinho de 2, 3 minutos, enriquece muito mais o nosso programa. Há bastante tempo que os nossos amigos não nos mandam um vídeo. O meu irmão, o Coronel Severo, hoje também se manifestou. Não sei onde ele se encontra em Porto Alegre, naquele paraíso ali no bairro Guarujá, ou num outro paraíso que é no litoral, lá na Bela Imbé, do nosso litoral norte. Não se manifestou, não estou sabendo. E até para desejar uma boa Páscoa, essa sim. Essa nos falamos todos os dias, e eu não o questionei. Qualquer curiosidade que nós tenhamos, não é só minha, é de todos nós, amigos, sabemos aonde vocês estão, qual a temperatura. Aqui 20 graus na nossa região. Por exemplo, lá de São Paulo, Arujá, ainda não sabemos qual a temperatura. O João Batista disse assim, boa noite, Severo. O centro de São Paulo, a capital, está abandonado. Faz vários anos e ninguém faz nada. Ele está se referindo àquilo que nós falamos lá, que é muito conhecido como a Cracolândia, a Praça da Sé, e agora com esses fatos lamentáveis de invasões e depredações que houveram hoje, é muito preocupante. Pode acontecer um caos social no nosso Brasil, que o nosso Brasil é um paraíso tropical, com todas as riquezas naturais que nós temos. Nós não podemos, a população, nós, povos, ignorarmos todas essas qualidades, riquezas que nós temos, riquezas minerais, a produção, o agro, tudo de bom nós temos. E o nosso programa, quase ao término do programa, vou dar uma passada lá no Estúdio 2,
E é isso aí, mas não podemos deixar também hoje de indicar, como sempre nós indicamos, porque ainda está em tempo, se você ainda não fez a sua declaração do imposto de renda, Almeida Contabilidade é a nossa indicação. Aí está, já está chegando a hora de, se você ainda não fez, faça. Mas vamos ver o que o Almeida nos reserva, o Almeida Contabilidade. Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é com vocês o assunto. Nós temos uma indicação para fazer a vocês. É na área da contabilidade. É o escritório Almeida Contabilidade. É um local onde presta assessoria contábil, também assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. Claro que é em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande. Referência fica ali próximo à Academia da Polícia Militar, também próximo à Associação dos Cabos e Soldados, ou ali a região que é chamado como a Volta da Cobra. Também, você falando com o Almeida, ele dá assessoria pelo WhatsApp. Dúvidas que vocês tiverem sobre o imposto de renda pela pessoa física, também sobre precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira gratuita. Você vai manter contato. Os telefones pelo WhatsApp, DDD 51, o 999 65 7380. Também pelo DDD 51, o fixo 211 28882. Também por outro celular, DDD 51, pelo 993 45 8177. E outra, agora dia 15 de março, já começaram as declarações do imposto de renda. E o Almeida, para dar um bom atendimento aos senhores e também um agrado, está dando um brinde surpresa. Tudo isso para agradar a você, cliente, que com certeza, ao receber esse serviço, vai indicar aos demais, porque qualidade tem e nós conhecemos esse serviço e indicamos a vocês. Então, mantenha contato e, se necessário, e com certeza vai ser do seu interesse, solicite a prestação do serviço. Ele está aí à sua disposição. Almeida Contabilidade. Até uma outra. Nós aqui de novo, Estúdio 2. E ele diz assim que nós estamos agora retornando, e o nosso amigo João Batista, ele nos respondeu nesse meio tempo enquanto nós estávamos com a nossa indicação do Almeida Contabilidade. É lá que eu vou. E ele diz assim, conforme nós havíamos solicitado, falando que lá em Arujá, São Paulo, chuva fraquinha, 21 graus a temperatura. Com certeza, o São Paulo se assemelha a nossa temperatura. Só que é por isso que é chamado São Paulo da Garoa. E ele diz que tem uma chuvinha fraca, o que nós não temos aqui. Ameaça de temperatura nós temos o tempo todo. Mas chuva mesmo aqui na nossa região, não. Muitos dos nossos municípios ainda estão assolados pela seca, ainda estão em situação de emergência. Então aqui nós não temos essa chuva. Nós sabemos que lá em São Paulo, chuvas quase sempre, chuvas torrenciais, lá para o norte, então no nordeste, então nem se fala, estão havendo chuvas. E ele, que o João Batista Severo, e o FIFA está bem, ou o FIFA está muito bem. Nós falamos todos os dias, trocamos vídeo, temos um grupo de irmãos em que nós participamos e sempre falamos. Inclusive, eu disse que agora eu estou com um pouco mais de energia, estou fazendo umas caminhadas pela manhã, então eu sempre faço um videozinho até para incentivar o nosso
pessoal que estava parado, toda a minha energia foi roubado, o modo de dizer, pela Covid. Então eu vim e eu começando a fazer caminhada, eles também fazem um vídeo de conversa. Então ele está bem, mas deve estar convivendo com a família lá, e hoje não participou conosco, o que é normal. Os manequins nesse meio tempo também disseram assim, ó: verdade, está faltando chuva aqui no sul. E é quando a gente diz tempo bom para nós que somos urbanos, é quando não chove que podemos passear. Mas não esqueçamos que o nosso interior é o celeiro do nosso Brasil, e do Rio Grande não é diferente, é de lá do cultivo da terra que precisa ter chuva, precisa ter abundância que a natureza propicia. Então, quando nós não podemos dizer quando está chovendo tempo bom, é uma maneira de dizer estamos sem chuva, não teremos chuva previsto, como já não tem para amanhã, e embora que se mostre o tempo às vezes nublado, que pareça que vai ser chuva, parece, mas não é. E o João Batista assim, ó: Terra da Garoa, São Paulo, capital. É, realmente, nós sabemos que aí é chamado a Terra da Garoa. Quase é o término do programa. Vou dar uma ida lá no Estúdio 2 para dizer alguma coisa da nossa sinopse, quando são 21 horas e 53 minutos. Se vocês quiserem tecer comentário, dizer mais alguma coisa, falam conosco. Aqui em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande, que se avizinha conosco aqui, tanto de Gravataí quanto de Cachoeirinha ali dos Manequinhas, nós tivemos a Feira do Peixe. Os comerciantes estão muito contentes, porque disseram que registrou um aumento de vendas e de público muito considerável, lembrando que nós viemos de uma pandemia e ainda estamos numa crise econômica, mas a Feira do Peixe dessa vez foi um sucesso. Os comerciantes estão muito contentes com seus ganhos e com certeza o poder aquisitivo das pessoas também está melhor, e nós torcemos por todas as pessoas, que é muito bom que tenha uma festividade, se tiver um alimento muito melhor, mas se você não tem alimento, também não se lamente, confraternize com a sua família, porque o que vale é a união da família, o pensamento no futuro e aquela mão de obra que você tem e pode dar para que nós avancemos cada vez mais com a nossa economia, que nós precisamos muito de cada um das pessoas que são a força motora do nosso Brasil. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o Zé Sanguiné entrou conosco e tem que ser respondido. E ele disse: Severo, o nosso sempre panelão vai fazer um uniforme semana que vem. Mas eu fico preocupado, porque ele está dizendo, porque ele me convidou para a possibilidade de eu participar, mas eu vejo o pessoal comentar: esse joga em tal posição, e o pessoal não me conhece. Aí vou chegar eu lá de peru, como é dito no jargão policial, e daí é o sempre panelão 65. É a disputa que haverá lá na Lívia de Viamão, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores. Pela primeira vez, inédito na nossa região, haverá um campeonato também na categoria 65. E é por isso que ele está dizendo isso. Mas eu fico preocupado, eu fico olhando ali no grupo de pessoal. Primeira coisa que eu não considero legal é que eles coloquem os documentos, cópia de um documento com os problemas que estão havendo nos dias de hoje, ali num grupo social. Essa troca de documento ou de informação tem que ser num privativo. Isso eu já condeno, mas são críticas que não cabe a mim estar vendo. É algo que eu não acho que é correto, mas eu também não tenho por que estar criticando. Mas ele já me convidou e eu fico meio cestroso de chegar como peru, cair de paraquedas numa equipe só com cobra criada. Não é uma boa. Eu acredito que eu esteja dando para trás em cima desse convite que me foi feito pelo Zé Sanguiné, embora que ele seja participante da diretoria lá, junto com o Vermelho e todo aquele pessoal. Eu sei que o grupo é excepcional, eu os conheço na maioria, e também eles devem me conhecer, até porque eu fico me mostrando aqui. Mas eu já há muito tempo que eu não estou militando, principalmente no futebol de campo, e eu acho que não seria a hora própria, mas vamos ver, estamos a decidir. E ele diz que está sendo confeccionado já a partir da semana que vem um novo fardamento
outra categoria. A categoria Master 60 já tinha nos amigos do Panelão, e agora o Sempre Panelão 65 está sendo feito um novo uniforme. O João Batista Romero, lá de Arujá, está dizendo assim: boa noite, Sanguiné, tá boa a janta, você caprichou, é hoje no prato. E ele ainda mais fazendo um agrado para Dona Bete. E o Zé Sanguiné agradeceu, disse assim: boa noite, João Batista, ficou bom mesmo. E o João Batista disse assim: valeu, fica com Deus, você e a família. E esse homem, ele é lá do coral da igreja católica lá de Arujá, é um homem que milita, pratica e participa das missas, e é ferrenho seguidor. Quando ele diz que ficar com Deus, não é daquela pessoa que só diz por dizer. Realmente, vindo lá do João Batista Romero, e nós conhecemos a sua fé, tem muito valor. O Zé Sanguiné diz assim, ó: sabemos mais de você do que você pensa, já jogamos contra esse meia enérgico. Isso aí está dizendo o Zé Sanguiné para me dar uma ênfase para que eu não dê para trás, que eu participe dessas competições. Mas vamos ver como é que fica o Sanguiné. Deixa para lá. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver. Tudo é questão de estudar. Não estudar valores, estudar a possibilidade, né? Porque nessa minha pouca ida me reunir com grupos e tudo, por exemplo, lá na semana que vem, eu vou jogar um futebol com os amigos, com os boleiros de Albatroz, que será lá no dia 15, em Nova Hartz, que é um encerramento oficial. Aí eu pratico futebol de campo com os amigos, tem uns mais jovens, porque realmente a gente está numa renovação de grupo, cada vez diminui mais as pessoas que gostam de praticar o esporte, estão lá, mas eles me aguentam, que nem diz os zagalos, tem que me engolir. Aí eu consigo, então no sábado que vem eu já estou comprometido. Lá no outro sábado, no 22, duas irmãs minhas em Montenegro já me convidaram, terão um convite para o Pareci Novo, perto de Montenegro. É a Dalva e a Jaqueline, são duas irmãs minhas. Então já são 2 fins de semana comprometidos. É uma coisa que fica assim. O João Batista Romero diz assim, ó: quarta-feira te mando um vídeo sem falta. João Batista na base de 3 minutinhos ou 5 minutos. Eu vou lá pro estúdio 2, porque bateu no relógio 22 horas. E tudo que é bom se acaba. Então, como eu sempre digo, hoje, sexta-feira, tivemos um bom bate-papo, até teve um público além do que eu pensava. Eu esperava um público bem menor, mas o pessoal se ativou, esteve conosco. Claro que nós tivemos alguns que normalmente interagem conosco, que hoje não participaram, é o caso do Laurino Nispit, do Alberino Nascimento Cardoso, mas a participação do pessoal foi muito boa, e nós só temos que agradecer. O nosso programa melhora a cada dia, e assim que nós temos que progredir e não regredir, e o nosso programa está conseguindo esse intento. Mas o que importa é que eu desejo a vocês um bom sábado de aleluia, uma boa Páscoa, muita confraternização com a família lá no domingo. Se não tiverem presentes ou chocolates para dar às crianças, não se lamentem. Vocês têm saúde, têm uma família, têm a quem dar, embora que não possam dar, mas a alegria tem que estar sempre junto a nós. Então, muito obrigado, um bom final de semana, fiquem com Deus, e lá na segunda, pós-Páscoa, nós estaremos aqui, e o principal aqui para os gaúchos, já sabendo quem será o campeão do gauchão. E o João Batista já vai saber se o seu time conquistou o título do Paulistão ou não. Tudo isso lá na segunda, 21 horas, no nosso encontro. O nosso boa noite, o nosso muito obrigado, e fiquem com Deus.